você que nos segue aqui no Profissão Químico. No post de hoje eu vou trazer para vocês uma notícia de um artigo recentemente publicado na revista PLOS ONE, no qual historiadores e arqueólogos utilizaram a química, análises químicas, para tentar corroborar uma história grega contada há mais de 2.400 anos. E as evidências que eles encontraram contradizem muito desses relatos. Mas vamos lá, vamos entender melhor um pouquinho desse estudo. Em 480 a.C., a antiga cidade grega de Hímera, onde hoje é localizada a cidade de Palermo, no norte da Sicília, lutou com sucesso contra a tentativa de invasão do exército de Cartago, o exército cartaginês. Algumas décadas mais tarde, aproximadamente 71 anos depois, em 409 a.C., Cartago atacou novamente a cidade e Hímera caiu, infelizmente caiu para a sociedade grega. Historiadores da época, incluindo o famoso historiador Heródoto, escreveram que Hímera se manteve forte na primeira batalha graças à ajuda de alguns aliados gregos que vieram de outras cidades da ilha da Sicília, como as cidades de Siracusa e Agrigento, enquanto a cidade caiu nessa segunda batalha porque não teve apoio dessas cidades gregas. Partindo dessas histórias, então, os pesquisadores que são da Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, começaram a investigar se os restos mortais de 132 indivíduos que foram encontrados próximos à região de onde era a cidade de Hímera, se esses indivíduos contavam a mesma história, os restos mortais deles contavam a mesma história que os antigos historiadores gregos contavam, ou seja, os arqueólogos que publicaram esse estudo começaram a se perguntar se a origem de todos esses soldados era realmente das cidades da Sicília. Então, após pesquisar isótopos dos elementos químicos estrôncio e oxigênio, que ainda estavam presentes no esmalte dentário de 62 dos 132 indivíduos que foram encontrados, dos restos mortais deles, a equipe conseguiu estabelecer então um padrão de elementos incorporados desde o nascimento desses soldados até a sua morte, permitindo então a formação do que os arqueólogos chamaram, de um registro físico de suas origens, que seria capaz então de determinar se os soldados mortos eram de Hímera e de outras cidades gregas da ilha. Os pesquisadores descobriram então que cerca de 33% dos soldados de Hímera da primeira batalha, aquela de 480 a.C., eram realmente da localidade, ou seja, somente 1 de cada 3 soldados era original de Hímera, era grego, na primeira batalha de 480 a.C. Enquanto isso, na segunda batalha, em 409, cerca de 75%, 3 em cada 4 soldados aproximadamente, era de Hímera, era do próprio lugar da segunda batalha, corroborando as afirmações escritas de que Hímera foi mais ajudada por estrangeiros na primeira vez, já que o percentual de indivíduos da própria cidade era menor nessa primeira batalha, do que na segunda. No entanto, a evidência que eles levantaram também mostra que, ao contrário dos relatos que foram escritos pelos historiadores ao longo dos anos, principalmente os historiadores gregos, essa ajuda na primeira batalha não veio de aliados gregos, mas sim de mercenários que foram contratados de outros territórios, mas que não pertenciam à sociedade grega, eles não eram gregos. Assim, segundo os autores desse novo estudo, publicado na PLOS ONE, os historiadores gregos antigos eles podem ter minimizado de forma intencional o papel que esses mercenários estrangeiros tiveram nas batalhas de Hímera, em uma tentativa de manter uma narrativa mais centrada nos gregos, e evitar o assunto que, segundo eles, poderia ser potencialmente desagradável para a sociedade grega. O assunto de que mercenários estrangeiros contratados estivessem ajudando na expansão do império. Ou seja, que o crédito não seria dado somente aos gregos. Esse novo estudo também sugere que os exércitos da Grécia Antiga eram mais diversificados do que se acredita atualmente, e que eles contavam com a participação de soldados de várias regiões, como levantado pelas evidências químicas, incluindo esses mercenários contratados, os quais entravam no exército provavelmente para poder garantir a cidadania grega e alguns direitos políticos. Esse estudo ele é muito importante para mostrar para a sociedade a importância que a química tem em diversos outros setores, não somente para a química. Nesse caso aqui, as análises isotópicas e de composição química dos dentes
dos restos mortais encontrados, além de servir, no próprio caso, no próprio estudo, para tentar corroborar ou contradizer os relatos antigos, passados ao longo dos anos, esse tipo de análise também serve para outras áreas. Uma área, por exemplo, muito importante que utiliza esse tipo de análise é a química forense. Então, isso mostra o quanto a química ela é importante não somente para a química em si, mas ela é importante para a arqueologia, para a história, sem contar em outras áreas muito mais relacionadas com a química, como, por exemplo, farmácia, física, engenharia de materiais, entre outros assuntos, né? Então, nesse caso específico desse estudo, a química ela trouxe novas perspectivas, não somente do ponto de vista dos combates que se realizaram nesse ponto específico da sociedade grega antiga, mas também para entender exatamente como funcionava essa sociedade. Porque, no caso desse estudo, estava contradizendo, eles contradizem o que é passado ao longo dos anos por historiadores, no qual somente os gregos participavam das batalhas, ou das mais importantes pelo menos. E no caso aqui, eles comprovam que existia a contratação de mercenários para a expansão do império, e assim aumentar o poderio da sociedade grega naquela época, naquele período, e naquela região, na região do Mediterrâneo. Muito bem, então se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe ele, siga o Profissão Químico nas redes sociais, porque isso é muito importante para mim, é muito importante para o perfil crescer e também é muito importante para a causa da divulgação científica, na causa da divulgação da química para o maior número de pessoas. Eu vou ficando por aqui, eu deixo um grande abraço a você e até o próximo vídeo.